Boa noite. Melhor. Eu já falo alto, o microfone ampliado vai doer. Sintam-se todos muito bem-vindos, tanto os presentes aqui na casa, quanto quem nos acompanha pelas redes sociais. Pela tabela de palestras da casa, não seria o nosso dia hoje. Porém, a nossa querida irmã Neuza está com um resfriado e uma questão de saúde bem forte. Então, ela hoje, com o coração muito dolorido de não poder vir, ela nos comunicou e pediu que pudéssemos fazer a palestra, então, no lugar dela, o que nós aceitamos. Por que eu falo nós? O título do capítulo de hoje, ele tem muito a ver com essa condição. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Ele, basicamente, ele tem 4 títulos. Dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do tempo e mediunidade gratuita. Este capítulo nos explica que nós não podemos, não devemos e não temos condições e nenhuma permissão da divina espiritualidade de cobrarmos por nenhum ato de caridade. O processo mediúnico, ele na sua essência, ele é um ato de caridade de vai e volta. Por quê? O médium, quando chamado e quando reencarnado e o início da mediunidade se apresentando, ele é um instrumento de autoaprendizado. E através deste autoaprendizado, ele começa a compreender aquele exemplo muito prático que o mentor não cansa de nos bater a orelha. O espinho da rosa que corta a mão do meu irmão é o mesmo espinho da rosa que corta a minha mão. O que ele quer dizer com isso? O que dói em mim, dói no outro. E a mediunidade, ela é este processo de autodoutrinação. O médium passa a se enxergar como realmente é, a compreender que a mediunidade é um chamado à mudança de atitude, pensamentos e sentimentos. Por quê? Porque antes de reencarnarmos, o médium vai lá no plano espiritual, bate na porta do departamento reencarnatório e, como a sua consciência está pesada pelos erros cometidos em vidas passadas, ele implora o nascimento com a condição mediúnica. Então, cada médium fez isso e ganhou esta condição de nascer aqui, para que a mediunidade fosse trabalhada e ele se equilibrasse. E através deste processo ele conseguisse estender a condição energética e emocional à divina providência de auxiliar a pessoa que venha a ser colocada no seu caminho. Então, o processo mediúnico só existe porque a divina providência permitiu e junto com o médium se manifesta. Então, ela é um processo de crescimento e aprendizagem. Por isso, ela não pode ser cobrada. Porque nós ganhamos esta condição para crescimento e aprendizagem e auxílio ao próximo, porque nós temos a consciência, antes de reencarnar, que fomos lá no plano espiritual, pedir para vir nessa condição. Tanto que o mentor, ao final dos trabalhos de passe magnético, ele nos lembra toda vez. E a gente fala para a pessoa que senta à nossa frente: agradeça a Deus, ao teu anjo da guarda e somente a eles. Tenhas uma boa noite e vá em paz.
Porque nós somos apenas o instrumento por onde a energia chegou e foi entregue à pessoa pelo merecimento dela. Se a tua dor sai, é porque tu teve o merecimento de receber o alívio deste machucado pela tua caminhada. Não porque o médium é mais forte ou mais fraco. Médium mais forte ou mais fraco, quanto mais forte ele é, mais devedor ele é, porque mais lágrimas ele tem que secar. Basicamente isso. E essa consciência de humildade, o médium precisa desenvolver ao longo da sua caminhada. Por isso que na escola mediúnica a gente bate e diz que o médium nunca vai parar de estudar. Porque toda vez que ele se olhar no espelho, que ele passar por uma situação na vida, ele vai estar aprendendo algo a seu respeito. E se ele for junto com Jesus, aí a lição é completa. E este capítulo nos remete a essa condição, gratuitamente, porque nós ganhamos da divina providência a permissão de o que está aqui me machucando, compreender por que me machuca, como é que eu trabalho a minha cabeça, como é que eu controlo os gatilhos que me deixam triste, como é que eu trabalho os meus vícios. Orgulho e vaidade é um vício moral. Eu era obeso, eu fiz redução de estômago, eu emagreci, mas eu continuo me tratando no centro espírita e com psicóloga. Por quê? Porque eu ainda tenho em mim gatilhos que disparam a vontade de comer para esconder emoções que eu não sei trabalhar em mim. E que eu ainda não tenho coragem de olhar no espelho e ver que eu tenho essas falhas. Médium é um ser que está disposto a aprender. Junto com a leitura que nós fizemos do Evangelho para compreender a mensagem da Divina Providência. Obrigado. Um ponto importante, gente, que nós devemos deixar muito claro. A mediunidade, ela é gratuita. Ponto. Porém, os conhecimentos que você adquirir na sua vida por esforço próprio, aí é legítimo você cobrar pelo seu esforço. Por exemplo, nós temos um médium que vem num centro espírita e trabalha. Mas lá fora ele trabalha como terapeuta. Ele é um terapeuta, ele é um psicólogo, ele é um psiquiatra. Lá no consultório, o médium foi buscar estudo, foi buscar conhecimento, foi pagar a faculdade, foi pagar treinamento. Alguns vão até para viagens para buscar mais conhecimento. Este conhecimento que partiu do esforço do médium, é justo que ele receba. Agora, pelo processo mediúnico, não. Compreendem a divisão? Tudo que partir do seu esforço é justo que você receba um pagamento por isso, porque na Terra nós precisamos do vil metal, que não é vil metal, na verdade, é o exagero que é o problema, a ganância que cega o ser humano e não o dinheiro. É a mesma coisa um machado. Ou ele corta a lenha ou ele mata alguém. Quem é que fez uso? O ser humano. O machado não tem culpa. É a mesma coisa. Compreendem o processo? Então, para deixar claro isso, o que depender do esforço do médium é natural, gratuito e válido que ele receba por isso. Quando ele está trabalhando para isso. O uso da mediunidade como fonte de renda, aí é problemático. Nós ganhamos um tempo atrás. Por que eu digo ganhamos? Porque o mentor, de vez em quando, passa e de uma forma muito carinhosa, ele diz assim, este tu tem que tu ler. Eu fico parado assim, eu disse, oi? Vai estudar este livro. Ok. E José Carlos de Luca, ele escreveu, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. O José Carlos, inspirado pela Divina Providência, este rapaz aqui da capa, ele pegou uma parábola. Muitos de vocês devem lembrar de uma senhora que aparece na Bíblia, extremamente doente,
que ela sangrava muito e ela ficava presa na sua casa, porque antigamente o processo de menstruação era considerado que a mulher naquele período ela era impura. Falta de conhecimento da época. Mas ela deveria ficar afastada. E esta senhora do evangelho, há mais de 7, 8, 10 anos, enfim, vivia sangrando. Pasmem vocês, ela não tinha anemia e não morreu. Questões da divina providência para aprendizado. Quando ela soube que Jesus viria para a cidade dela, Jesus já regimentava uma multidão ao redor dele. Para chegar perto do Cristo não era fácil. Tanto que o cobrador de impostos, Jacó, subiu numa árvore para poder ver Cristo, porque ele era baixinho. Ela se arrastou no meio da multidão, tocou as vestes de Jesus, e na mesma hora o sangramento dela parou. E ele proferiu estas palavras. E ele se virou, e ela olhou para ele, e ela falou do processo de cura. E a resposta dele foi: a tua fé te curou. Ela tinha tanta fé em Jesus Cristo, que simplesmente ao tocar as vestes dele, sem nem ele vê-la, o sangramento dela parou. E ele escreveu um livro inteiro somente sobre esta passagem. Outra questão bonita, eu não sou vendedor de livros, tá, gente? Eu trabalho na fiscalização lá na prefeitura. Mas o calcanhar de Aquiles que eu tenho com o JC, me perdoem a intimidade, mas se ele é meu irmão, eu trato ele bem de pertinho. Embora a magnanimidade dele está anos-luz deste grão de areia, ele começa cada capítulo com o rosto de Jesus Cristo. Então ele já começa te dando um choque. Porque olhar para os olhos dele já remetem ao processo de resgate emocional e espiritual que ele faz quando tu decide encontrar ele. A vida não se torna mais fácil, de forma nenhuma. As dores continuam vindo, mas é mais fácil de entender e de conseguir passar por elas. Basta que você queira entender o que ele fala e começar a usar. Simples assim. Ele começa o capítulo da seguinte forma: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Paulo, 2 Coríntios 5, versículo 17. Ele começa a falar sobre o processo de mudança de quem se aproxima de Jesus. E acabamos marcando, tendo Jesus pregado o perdão até o momento da cruz, porque ainda nos deixamos levar pelo sentimento de vingança. Esta parte de pegar na mão dele se torna extremamente importante, porque até poucos anos atrás, quem me conhece sabe, eu sempre fui uma pessoa de guardar muitas informações. E quando eu precisava, eu usava. Como um escorpiano raiz que tem que ser trabalhado. Quando eu peguei a mão dele, eu comecei a ver, e me desculpem se a palavra que eu vou usar possa ofender alguém, mas eu vi como eu era burro. Burro. O ato do perdão, quando a gente decide tomá-lo e fazê-lo, não significa de forma nenhuma que eu estou compactuando com o erro que outra pessoa fez comigo ou para mim. Ele é um ato de libertação minha. O Maurício rouba minha casa e leva um copo que eu tenho lá em casa de lembrança da minha desencarnada avó, mãe da minha mãe.
dois caminhos. Eu vou abrir o boletim, eu vou pedir tudo mais. Vou fazer a polícia investigar, enfim, vou fazer as leis da terra acontecerem. Mas quando eu descubro que foi ele que fez, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou alimentar dentro de mim ódio, rancor e raiva, e aquilo vai ficar me consumindo, porque a energia que a minha mente vai gerar, ela instantaneamente vai descer em mim. Não vai atacar o Maurício. Ele daqui a pouco nem sabia o que estava acontecendo. Ou ele nem lembra, porque aquele jargão popular, quem bate esquece, quem apanha lembra, enquanto você não perdoa, se torna verdade. Ele muitas vezes segue a vida dele. Ele nem lembra o que aconteceu. E quem fica preso à angústia, à raiva, à mágoa, ao ódio, sou eu. E isso fica me destruindo. Porque eu mantenho a minha mente ligada naquela emoção, então eu fico me auto-punindo e me auto-machucando. Eu não perdoo porque ele fez isso tudo comigo, porque falou isso, porque... Ele seguiu a vida dele. Quem é que está ruminando o machucado? Sou eu. Então, tendo Jesus pregado o perdão até o momento da cruz, porque ainda nos deixamos levar pelo sentimento de vingança, porque nós ainda não entendemos que o ato do perdão é um ato de inteligência tua contigo. E você só toma esse ato quando você olha no espelho de manhã cedo daquela pessoa que está com a cara inchada, cabelo desgrenhado, lavando ela e escovando os dentes, passa a amar aquele homem, aquela mulher que está ali. Eu posso perguntar, porque eu passei por isso. Quantos de vocês, quantos de nós, paramos no espelho, olhamos para nós e dizemos, eu te amo, eu gosto e eu te respeito? Ou a gente passa na frente, arruma o cabelo, passa o batom e sai correndo? Sabe por quê? Porque a gente vai começar a ver coisas que a gente não gosta. E a gente não está pronto a aceitar que nós somos imperfeitos. Porque nós temos a falsa ideia de que feitos à imagem e semelhança de Deus, nós estamos perfeitos. Não, a gente nasce nesta condição quando o espírito, porém as vicissitudes da vida, as tristezas, as angústias interferem neste processo. E aí vem o nosso livre-arbítrio em aceitar e trabalhar e compreender o que eu escolho para ter em mim, o que eu devo me libertar e o que eu fico preso por teimosia, cabeçudice, questão de signo, enfim, a palavra que quiserem usar. É um ato de inteligência. O tempo encerrou. Mas ainda ele traz o seguinte: fala-se muito de Jesus, no entanto, estuda-se pouco a sua mensagem. Estudar a mensagem de Jesus, meus queridos, não é vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, ou vocês pegarem a Bíblia e saírem cuspindo parábolas, versículos, vírgulas e pontos. Estudar a vida de Jesus Cristo é ler o que ele ensina e aplicar em você. Só assim isso se torna uma lição, quando chega a mente e o coração e a gente faz a mudança de atitude, que é o que o Espiritismo explica. Tanto que a real parte de cura de um centro espírita está acontecendo aqui. É quando a gente para ouvir um irmão aqui a cada segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, trazer uma mensagem com um pensamento diferente do nosso e a gente decide parar para pensar e entender um pouco. O passe vai ser a chuveirada energética final, mas a cura é o que você vai pegar da mensagem para o seu coração e vai aplicar lá fora, quando ninguém está vendo, porque apenas Jesus e seu coração vão ter consciência da tua atitude. Agradecemos a oportunidade. Como diz o mentor, e é importante a gente ter esse entendimento, o maior doente é o que mais estuda.
a gente, para chegar aqui, lê, pensa, reflete, volta aqui, lê de novo, reflete, fala e escuta. De 7 a 8 atitudes. Pessoas que vêm na casa, escutam e pensam. Fazem só 2. Quem é o real doente? Que Deus nos abençoe, que assim seja.